Noite, família palmeirense. A quem vai dormir líder hoje é nós. Não posso falar nada, porque o meu é só dia 8 de agosto, só, contra o Grêmio. Mas tem muita coisa pra opinar aí, né? Vai continuar seguindo o líder depois de um frangaço no domingo, né, galera? Merecido aí, apesar de que o Vitória tava com 2 a menos desde o primeiro tempo. Cheguei até a comentar com o São Paulino aqui que a gente deveria ter aproveitado e ter feito mais gols. Graças a Deus, no final agora acabou saindo aí Também, né? mais dois. Duas expulsões, né? Primeiro tempo aí. É a famosa polêmica que vai rolar. O que você achou do Nossa, jogo? muita polêmica. Primeiramente, boa noite. Aí, quem tá assistindo, boa tarde, bom dia. Quem tá almoçando, quem tá jantando aí também. Tomando café também, indo pro trabalhar, tipo, pro trampo. Queria começar falando Quem é do líder? Eu queria começar falando do compacto do primeiro tempo, né? Queria, antes das polêmicas aí, que, tipo, da repercussão, é a chave da repercussão, a polêmica, né? Que eu vi no primeiro tempo. Que da entrada lá do Kaká no Arias, que do nada tava rolando o jogo normalmente e do nada o juiz pegou e foi pro VAR, que o VAR solicitou uma revisão, né? Que eu também tinha visto, já falei que foi falta, né? Mas falando do primeiro tempo, vou falar rapidinho para deixar a senhora falar. Primeiro tempo, o Palmeiras começou bem, começou criando bastante. O Alexander Barbosa, o zagueiro do Palmeiras, jogou titular hoje. Eu vi que ele acertou uns lançamentos muito bons, de primeira assim. E o Palmeiras foi jogando na ligação direta. Só que aí teve o tempo, daí o Palmeiras parou de progredir. E aí teve aquele volume de jogo do Vitória, muito alto. Eles pressionaram, né? Pressionaram Chegaram a pra pressionar o caramba. Palmeiras. Não, é que o Vitória não é tão forte fisicamente, né? Mas deu um trabalhinho ali no lado esquerdo da defesa, do lado direito da defesa do Palmeiras, no lado esquerdo do ataque do Vitória. O Carlos Miguel, né? Fez uma atuação boa até defensivamente. Pode continuar. A gente chegou a comentar isso também durante assistindo o jogo, né? Que querendo ou não, existe sim uma grande diferença entre o time atual do Abel Ferreira, né? O trabalho que ele vem fazendo aí com o Palmeiras e o Vitória. Vitória jogou bem, né? Infelizmente eles estavam aí com esses 2 jogadores a menos. Teve um pênalti, né? Que seria. Vai virar uma polêmica em relação ao pênalti. Foi o Flaco? Nossa, teve duas mãos, né, no primeiro tempo que eu Foi o tinha visto. Flaco que fez quase fez um pênalti agora, que ficou em polêmica e o Ah, juiz não deu tá. nada. Aí. Ah, tá. Não foi ele, Não não. lembro Acho que se foi foi o um Flaco. zagueiro. Que tava o número 11 do Vitória, se eu não me engano. O loirinho lá. Então, Pra mim foi é, pênalti. depende, pra mim também era pênalti, mas acabei vendo aí no momento dos comentários do jogo de uma outra câmera que aparece mesmo que ele Simulou. simulou, né? Foi uma simulação pênalti. Mas a gente tem que rever isso, né? Começar a ver aí os lances do jogo pra poder ver quem tá certo e quem tá Tirar errado. uma conclusão, né? Primeiro tempo, acho que foi sim mão do Vitória. A gente precisa também analisar depois, né? Ver por um outro ângulo, se realmente foi um pênalti não marcado para o Palmeiras também. Antes dos dois jogadores serem expulsos do Vitória, eu tava vendo que na minha cabeça, né, no meu ponto de vista do jogo, que o Palmeiras não tava sofrendo as faltas, né? O juiz não tava dando as faltas que o Palmeiras sofria. Né? Teve dois lances Tem do essa. Gustavo Gomes que eu achei que seriam faltas e o juiz não deu nada. Então, a questão da expulsão, concordei sim em relação à jogada do Arias e, infelizmente, aí a ação do outro jogador, a qual acabou resultando na expulsão. Sorte a nós que conseguimos levar uma vitória muito importante depois do jogo de domingo para continuar na liderança e com uma vantagem de pontos
considerável, vamos razoável, dizer né? assim. É. Não, porque o Palmeiras, ele, pelo que eu vi ali, ele tá com 47 pontos e o Flamengo tá com... Não lembro se era 49 ou 47. Me corrigem aí nos comentários, quem quiser corrigir. É que a gente não fez nem anotação e nem nada. A gente só veio sem classificação. Mas eu vi que tava com 6, 7, 8 pontos de vantagem o Palmeiras, então... Eu ouvi 9 agora nesse jogo. Também não cheguei a pesquisar ainda. Inclusive ali, ó, tá um dirigente lá, presidente do Vitória, dando entrevista coletiva. Depois, amanhã eu faço um short sozinho, ou se ela quiser aparecer também. Sempre bem-vinda no canal, né? Mas eu vou comentar sobre isso daí rapidinho com vocês. Mas, ó, eu queria também dizer sobre a escalação do tempo, né? Do primeiro tempo, que o Palmeiras, eu até estranhei, que eu nunca vi uma zaga tão boa. Eu falo aqui, São Paulino aqui, eu falo que é a melhor zaga do Brasil, comparado com o do Flamengo. O Flamengo tomou sufoca do São Paulo. Começou com o Alexander Barbosa, o Murilo e o... Qual é o outro lá? O Gustavo Gomes, né? Você já falou, Gustavo Gomes? Não, Gustavo Gomes, Alexander Barbosa e o Murilo. Aí depois tava o Piquerez de ala esquerda, o Alan de ala direita, o Marlon Freitas estava de primeiro volante e o Andreas na frente. E o Andreas e o Maurício jogando meio que o Maurício de segundo atacante e o Andreas meio de mais centralizado com camisa 8, né? E na dupla de ataque lá, o Arias puxando para a esquerda e o Sousa na ligação direta que eu comentei no primeiro tempo lá, que o Alexander Barbosa estava procurando o Sousa, né? Porque ele tem uma capacidade física muito boa. Também eu vi, mano, o Arias jogou muito. O que você achou do Arias aí? Golaço, jogou muito mesmo. Jogou tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ele foi o forte. Teve a assistência também, né, de letra. Que ele deu. Também, o gol do Maurício também. Nossa, o gol do Maurício também Golaço. Foi depois do baque da expulsão. Vamos falar de expulsão aí. O que a senhora achou da expulsão aí? Justa, achei justa. Tem aquela coisa mesmo, né, de questão de ângulo de câmera. Dá pra ver, né, que ele não foi na bola, atingiu mesmo aí. O jogador do Palmeiras mereceu sim ser expulso. Então, mas eu também concordo que deu uma merecida, porque igual aconteceu com os jogadores do Corinthians, também se você é corintiano, tá vendo aí o vídeo, teve uns 2 casos, se eu não me falo a memória, assim, que o jogador do Corinthians fez o Gerson Biceno e foi expulso. Não foi diferente, né, no de hoje. Tava comentando com ela, a gente tava assistindo, eu falei, vixe, isso daí é expulsão, porque ele fez um gesto assim que eu não entendi, mas eu já meio que sabia que era meio que roubo, né? E bem na hora que eu falei, deu nisso, deu o VAR lá, o VAR na hora já viu e pegou e expulsou. E isso é infantil, o time do Vitória foi infantil, já tava jogando bem, não precisava disso. O negócio do Kaká depois vocês resolveriam, então, né? Também deve ter um torcedor do Vitória aí perdido por aí. Também queria falar do Maurício, que teve a entrada do cotovelado assim no... Não lembro qual jogador que foi, no Kaká mesmo. Foi no Kaká que deixou o queixo dele sangrando. Era vermelho, será? Acho que foi vermelho? Não, eu acho que ele não teve toda essa intenção. Talvez seria um cartão amarelo ali na jogada. Lembrando que eu não sou clubista, eu vi o Maurício mesmo jogando o cotovelo pra trás, porque o cara veio do Corinthians, não sei se vocês sabem, mas o Kaká veio do Corinthians. Então o cara já deixou aqui, ó, bum, saiu ileso. Mas não dá pra, tipo, isso não é algo que pode diminuir a infantilidade do Vitória na partida de hoje, né? Mas vamos ver no que acontece aí no STJD, mas eu creio que não vai acontecer nada não. Mas ali, ó, tô vendo ali, ó, não quero me vitimizar, mas é difícil fazer futebol no Nordeste, é lamentável.
E, tipo, foi tão rápido a entrevista desse presidente que eu acho que não vai dar nada, não. E aí, o que a senhora achou da final da partida, que foi meio... Nós quase dormiu. Eu acho que o Palmeiras deu uma desacelerada, né? Realmente a vitória se fechou, né? Trancou mesmo para não tomar gol. E acabou tomando um ou outro, mas são 2 jogadores a menos, né? Então, o time do Abel Ferreira, ele é muito estratégico, né? Então, com 2 a menos, realmente não tem... É quase impossível não levar gol. Mas eles se fecharam mesmo, ainda tentaram chegar até o gol do Palmeiras, mas infelizmente não tinha quem recebesse a bola lá na frente, porque eles estavam trancados lá atrás. E, mano, em questão da expulsão, antes dessa expulsão, os jogadores do Vitória já estavam comandando, tipo, pressionando o juiz. Já tava mesmo. Então ele teria mesmo que tomar ali alguma decisão, até mesmo para poder equilibrar a questão do jogo. E é isso. Segue esse gatinho aí, esse São Paulino no Instagram e no YouTube. E segue o líder. Segue o líder, mas ainda tem mais coisa para comentar aqui com vocês. Eu queria falar sobre os gols. Primeiro teve o gol do Maurício, depois da expulsão, que foi o chute colocado e tá tendo a entrevista do Abel ali. Teve o chute colocado do Maurício com a perna canhota e acabou morrendo lá dentro. Depois foi nos 45 minutos do primeiro tempo. Aí o juiz, se eu não me engano, deu 9 minutos de acréscimo. Aí numa bobeada lá da zaga do Vitória, o jogador assim, praticamente quase comeu a bola ali dentro. Com as 2 pernas ele quase, sei lá, ele deu uma tropeçada sinistra ali, aí acabou morrendo lá dentro também. 2-0 Palmeiras no primeiro tempo. E depois eu vi no final assim, a PM já tava cercando já, porque os jogadores do Vitória estavam fazendo, já tava metendo pressão, né, pra ver se conseguia alguma coisa, né, no segundo tempo. Claro que todo time faria isso, mas não é... Eu posso até relembrar isso daqui pra vocês. Depois no segundo tempo, calma, cortou, calma aí, peraí. Depois no segundo tempo, vamos ter, né, os jogadores, a torcida... Calma aí, calma. Depois no segundo tempo, teremos a torcida fazendo pressão no juiz. Foi o jogo inteiro, né, a torcida do Vitória fazendo a pressão no juiz. Meio que não adiantou em nada. Cortou? Calma aí, é o segundo tempo aí. Aí no segundo tempo já tava com o volume de jogo todo pro Palmeiras. O Vitória fechou a casinha. O mesmo Baralhas pegou e disse: vamos ver o que o Jair tem pra falar, vamos pegar e fechar a casinha. Foi isso que eles fizeram. E o Palmeiras fez as alterações, que saiu o Maurício, entrou o Flaco, que já é um pivôzão já pra meio que fazer a conexão direta. Saiu o Gomes, entrou Deixar o time mais ofensivo, né? Saiu o Gomes, entrou o Kelvin. Entrou o Kelvin pra entrar um mais ofensivo mesmo, porque o Kelvin é ofensivo. E o Alan também tava lá, então o Palmeiras foi muito ofensivamente, né? Colocou o Lucas Evangelista, colocou o Emiliano Martinez, tirou o Barbosa, já foi colocando um monte de jogador lá pra frente pra tentar fechar o caixão, pra conseguir um saldo de gols bom, né? Mas aí o Vitória fechou a casinha, colocou um monte de zagueiro lá, né? Que não tinha o que fazer, 9 jogadores. Vitor Roque também não conseguiu aparecer, né? Por conta, né, de que o Vitória trancou, a marcação tava... O Vitor Roque teve uma chance dele lá que foi completamente... Teve o quê? 4 jogadores do Vitória não deixando ele finalizar. Aí ele não conseguiu nada, né? Mas eu queria também falar... Aí, no segundo tempo, foi o que eu disse, teve o Vitória fechando a casinha, o Palmeiras pressionando, só que aí tinha uns contra-ataques, né? Ou umas faltas que o Palmeiras cometia sem que... meio que infantil, até, né? Porque tava o jogo ganho, tem um time bom, o Palmeiras não tava conseguindo
se encaixar para furar a defesa por conta do Jair Ventura deve ter colocado os jogadores para fazer pressão no passe para, sabe, a meia-lua. Então lá tinha um monte de jogadores assim. Aí o Palmeiras estava tentando fazer meio que uma tabela para desmanchar a marcação deles, só que colocaram uma marcação pressão muito forte em cima dos jogadores que ia receber a bola. Então meio que não deu certo. Então o Palmeiras tentava abrir pra lá, pras alas. A senhora percebeu isso? Então. Então tava muito fechado, o Vitória se fechou muito, né? Muito. Mas conseguimos ainda fazer aí 4, né? 4 gols. Um de falta, golaço do Sousa ainda. Muito golaço, também, golaço, gente, golaço. Mas primeiro teve o gol do Arias também, outro golaço. Nossa, aquela escapada, foi o que eu disse, foi aquela jogada lá que eu falei. Tentar fazer a tabelinha. O Arias, como ele tem um drible muito alto, né? Já conseguiu pegar, deu a finta e entrar por dentro da marcação sem precisar de uma tabela muito qualificada, né? E deixou lá dentro, o goleiro o Lucas Arcanjo até tentou defender, só que sem chance, morreu lá dentro. E depois, isso foi no 25 minutos do segundo tempo. Aí nos 38 teve o gol do Sousa, né? Que teve uma falta. O Palmeiras teve umas 3 faltas ali no mesmo lugar. Pra tentar não. O Vitória não queria tomar mais o gol. Tava na cara que não queria. Só que aí o Sousa pegou e falou, não tenho nada a ver com isso, meteu a balaço lá dentro no canto direito no canto esquerdo do Lucas Arcanjo, né? E foi um jogaço. Eu gostei pela polêmica, né? Ela deve ter gostado pela vitória, pelos 3 pontos. Eu só. Alívio. Mas não sei se alguém percebeu, ó. Vitória, né? Segue o líder. Aqui, ó, Vitória. Segue o líder. Tô brincando. Eu também tô brincando. Então é isso, galera. Vamos acompanhar mais aí as cenas das próximas páginas de repercussão aí que vai dar esse jogo. Até a próxima. E próximos vídeos aí vai ser sobre essas polêmicas, né? Se caso aparecer algo interessante, eu posso trazer em shorts. E é isso, família palmeirense, família corintiana, família todos os clubes aí. Vou ficando nessa aí. Primeiro vídeo. Palmeiras 4, Vitória 0. Boa. É nóis.